Bom, vamos para a sexta aula da disciplina de cana-de-açúcar, né? Na última aula nós falamos da colheita. Então, do ciclo da cana, nós já falamos deles todos, né? Já falamos desde o preparo de solo, plantio, escolha da variedade, falamos dos tratos culturais da cana-planta, os tratos da cana-soca, e falamos da colheita. E agora falta a gente falar de pragas e doenças, que a gente vai falar hoje. E na próxima aula fica faltando o sistema de remuneração da cana, né? Como que funciona o preço da cana, como que calcula arrendamento. E a última aula vamos falar um pouco do processo de produção industrial, né? Vamos falar um pouquinho da indústria da cana, como é que vamos falar assim, é uma aula a mais que a gente está ganhando, porque vamos lembrar, se fosse presencial a aula, a oitava aula era prova. Então, como nós vamos ter disciplina, matéria na oitava aula, então vamos falar, a gente ganhou um extra aí, eu vou falar um pouquinho para vocês do processo industrial de fabricação de açúcar e álcool, lá na oitava aula, tá? Então fica hoje pragas e doenças, a próxima aula é remuneração da matéria-prima, né? Pagamento de cana, formação do formação do preço de arrendamento, e a oitava aula, que já é a semana que vem, a última, no próximo sábado, a gente faz o processo industrial de fabricação de açúcar e álcool, tá? Então, vamos falar de pragas, e lá no finalzinho, vocês vão ver que pouco menos tempo, a gente vai falar de doença, e lá a gente vê o porquê que doença a gente fala menos tempo, não é porque tem pouca, porque, bom, chegando lá em doença a gente fala. Vamos falar das pragas agora. Das pragas de cana-de-açúcar, as principais são essas duas que vocês estão vendo aí. A broca e a cigarrinha das raízes. Por que a cigarrinha das raízes? Porque tem a cigarrinha das folhas. Então, a das folhas não é prejudicial igual a cigarrinha das raízes, tá? Então, vamos falar assim, de todas as pragas de cana, nós vamos ver que tem bastante, mas de todas as pragas de cana, o que a gente tem que ficar atento, o que a usina mais se preocupa, onde se gasta mais dinheiro, aonde se perde mais dinheiro, são com essas duas pragas aqui. A Diatreia saccharalis, que é a broca, e a Marranarva fibrillata, que é a cigarrinha das raízes, tá? Cada uma tem seu modo, seu ciclo de vida, seu modo de ataque, mas são as duas principais pragas. Outras pragas que também são importantes é o esfenóforo, é o cupim, formiga, migdolos, a broca gigante e a cigarrinha das folhas. Veja que a cigarrinha das folhas é parecida com a cigarrinha da raiz. Como que eu sei qual é uma e qual a outra? A cigarrinha da folha fica na folha, a cigarrinha da raiz fica na raiz. São parecidas, mas é o local, o habitat de cada uma que a gente sabe quando é uma e como é outra, qualquer outra, tá? Então, você vê, aqui nesse slide eu pus principais, e aqui eu pus importantes. Ou seja, elas são importantes porque, se você não controlar, ela vai terminar com o seu canavial. Ela vai comer todo o seu canavial, vai te dar seu prejuízo, sua perda, pode chegar em 5, 10, ou destruição total do canavial. Depende do quê? Da quantidade da praga que tem. Que nem eu vou falar assim, formiga, tivemos muita formiga acabar com o canavial? Não, mas deixa de controlar que você vai ver acabar com o canavial, né? O migdolos, é a mesma coisa, o migdolos que está aqui é o adulto, mas quem ataca a cana, quem nos traz prejuízo é a larva. É problema? É problema onde não está sob controle, tá? Agora, essas duas aqui, ó, a cigarrinha da raiz e a broca, essas aqui, mesmo você controlando, você vai tem que tomar muito cuidado, tá? Então, lembre sempre disso. Falou em praga de cana, é broca e cigarrinha. As outras, se você manter sob controle, elas são importantes, mas não dão tanto prejuízo igual a broca e a cigarrinha, tá? E tem outras pragas que são secundárias. O besouro rajado, diversos tipos de besouro, que são os corós, né, que a gente chama de coró, lagarta elasmo, eponeuma, lagartas desfolhadoras, né, espodóptera, enfim, essa aqui, mesma coisa, são pragas que a gente chama de secundárias. Por que são secundárias? Porque
elas não são as principais, né? Ela não está nem as principais, nem as importantes, elas são secundárias. Eu falo, então eu posso esquecer? Também não. Vamos falar, um coró, um besorrinho, uma lagarta, não faz verão, não vai acabar com a sua cana. Mas, larga lá uma infestação de 30 coró na raiz de cada cana no talhão inteiro, você vai ver o prejuízo, né? Lagarta elas, mesma coisa, uma lagartinha, pode largar lá. Agora, deixa toda folha ter uma lagarta, você vai ver a cultura indo embora. Então, por isso que é tido como praga secundária. Agora, lembre-se disso, praga secundária pode passar a ser praga principal, né? Então, dependendo da infestação, uma praga secundária pode virar uma praga principal, tá? Então, todas merecem atenção, todas têm que ter o reconhecimento, você precisa saber qual praga que está lá, para saber, né, se é uma praga principal, uma praga secundária. E temos os nematóides, que são outras pragas também. O que é o nematóide? Nematóide é verme de solo, né? Nós temos os vermes no intestino da gente, né? Tem que tomar os vermífugos, porque tendo uma quantidade pequena, normal, agora, tendo uma quantidade grande, aí você vai ter problemas, né? Diversos aí, desarranjos no intestino. Agora, e nematóide do solo é a mesma coisa, nematóides são vermes, né? Então, são três principais: o pratilencos, o meloidógeno incógnito e o meloidógeno javanica. Esses são os três principais nematóides de solo que atacam a cana-de-açúcar, que são os mais prejudiciais, tá? Então, nós falamos das pragas, das duas principais, broca e cigarrinha, tá? Daí nós falamos das secundárias, das importantes e dos nematóides, tá? Agora, de todas essas, lembre-se disso, né? Quais que as usinas fazem controle, fazem levantamento populacional? O que é o levantamento populacional? Saber a população da praga, saber quanta praga que eu tenho de determinada praga, saber o quanto que daquela praga eu tenho no meu canavial para saber se eu vou fazer controle ou não. Então, na usina, faz levantamento populacional de broca e de cigarrinho. Isso aqui, 100% das usinas fazem levantamento de broca e cigarrinho. Aí tem outros tipos de levantamento, de formiga, cupim, besouro e nematóide. Nematóide, besouro, cupim, formiga, faz levantamento também. Algumas usinas fazem menos, mas você tem que fazer levantamento também para saber se está em nível prejudicial. Que nem se você não faz um levantamento da população de nematóide, ele pode estar num nível que está te causando prejuízo. E dano de nematóide você não enxerga. Por quê? Porque ele não se manifesta igual outra praga, né? A broca, você olhar a cana, você procurar na cana, você enxerga o furo da broca. O nematóide você não enxerga, você tem que arrancar a cana fora, que você vai ver se a raiz da comida, né, danificada, morta, necrosada, ou se tem as galhas, né, que nós vamos falar. Quais são os sintomas da cigarrinha. Então, dos sintomas do nematóide. Então, essas pragas, né, essas 6 que estão aqui, broca, cigarrinha, formiga, cupim, besouro, nematóide, a usina fica fazendo um levantamento da população. Ou seja, fica vendo o nível de ataque, o nível de presença dessas pragas na lavoura, tá? Controle biológico. Controle biológico, nós vamos falar, mas o que é o controle biológico? É quando o predador natural, o inimigo natural, na cadeia alimentar, tem, né, o que está acima da cadeia, o que está abaixo, e tem aqueles, além da cadeia alimentar, tem aqueles que são predadores, né? Tem aqueles que se alimentam. Pode ser do tipo predador, ou pode ser do tipo. Peraí que me fugiu o nome. Predador, ele se alimenta e não é simbiose, tem um outro termo. Mas, enfim. Parasita? Hã? É o pó que parasita? Parasita. Obrigado, Alexandre. Exatamente. Então, tem o controle biológico, tem o inimigo que é predador e tem o inimigo que é parasita. Então, o que é o predador? Por exemplo, os dois aqui são parasitas, né? Por quê? Ele não se, o predador é aquele que se alimenta da praga, né?
aquele que ingere a praga, que come a outra praga, aquele é um predador. E parasita, qual que é? Parasita é aquele que o predador vai matar na hora. O parasita também vai matar, mas ele vai matar, mas não para se alimentar da outra praga. O parasita ele vai usar a praga para uma outra utilidade. Por exemplo, a cotésia na broca, o que ela faz? Ela bota os ovos dentro. Nós vamos ver essas fotos. Então, a cotésia bota os ovos dentro da lagarta e esses ovos vão eclodir, né? Vão estourar dentro da lagarta, vão sair as larvas vão se alimentar, vão crescer ali dentro da broca, a broca vai morrer. Mas repare, então, que a cotésia, essa mosquinha que mata a broca, ela não está se alimentando da broca, ela está sendo parasita. O metarriso na cigarrinha, também. O metarriso, ele está parasitando, né? Ele utiliza a cigarrinha para multiplicar o seu fungo, né? Que ele coloniza e aí o fungo emite os esporos, né? Aqueles esporos vão colonizando a casca da cigarrinha, vai matar, entendeu? Então, mas voltando, controle biológico na cana é feito só para broca e para cigarrinha, tá? Fala, tem outros? Tem, pode até ter, né? Tem aí estudos para controle biológico de migdolos, controle biológico de esfenóforo, mas ainda não é utilizado em larga escala, ainda não temos resultados que falam assim, pode fazer o controle biológico de outros que vai dar certo. Agora, controle biológico de broca e cigarrinha, esse sim dá certo, esse é o mais utilizado, é o mais eficiente. Inclusive, o Brasil é uma referência mundial em termos de controle biológico por conta da cana-de-açúcar e por conta do controle de cigarrinha e broca, né? Da cotésia e do metarriso, tá? Nós somos um exemplo mundial, aonde praticamente não se utiliza controle químico de uma praga principal, né? Porque a broca e cigarrinha são pragas principais, aonde não se utiliza controle químico para pragas principais, tá? Então, o Brasil, especificamente a cana, especificamente a broca e a cigarrinha, é um exemplo mundial de controle biológico de pragas, tá? Então, lembre sempre disso, levantamento populacional para essas pragas e o controle biológico é feito para a broca e cigarrinha da raiz, tá? E as demais pragas? As demais pragas são quimicamente, tá? É o que eu disse, tem outras tentativas de fazer outros tipos de controle que não químico, tem. Tem um monte de gente nesse momento aí em laboratório tentando criar inimigo natural, né, controle biológico para as outras pragas, mas ainda não tem nada comercial e com efetivo resultado, tá? Então é isso, controle biológico. Broca, vocês vão ver que nessa aula eu vou estar sendo bem prático. Eu não vou estar enrolando com teoria. Eu estou querendo, vamos falar assim, como se fosse uma consultoria para quem estiver no campo com alguma dúvida para controle. Então, eu estou fazendo uma aula como se fosse um consultor, chegando na propriedade e te dando as dicas, tá? Eu não vou ficar aqui falando de nome científico, não vou ficar falando entrando muito em teoria, porque eu quero fazer, né, essa aula algo bem prático mesmo. Então, o que eu falei, controle biológico, você faz com broca e cigarrinho. E as outras pragas, você controla com produto químico, com defensivo químico, tá? As duas maneiras aí que tem, biológico e químico. Biológico só para broca e cigarrinho. Então, vamos separar um pouquinho agora, que é praga de solo, praga de folha e praga de colmo. Então, praga de solo, qual que é a principal? Migdolos, tá? Migdolos é o que tem que tomar cuidado, porque aqui ele fica lá no solo. O migdolos, o macho e a fêmea. Ao contrário, a fêmea e o macho, né? Ele tem essa característica aqui. Qual que é o problema? A fêmea que bota os ovos. Mas então o macho não tem perigo? Tem, porque é o macho que fecunda a fêmea, né? Que fecunda a fêmea para ter as larvas. Então, a larva, ela cresce bem pequenininha, né? Aí vê aqui, ó, aqui é um paquímetro, aqui tem 10, não, tem 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, né? Então, veja aqui, 5 centímetros é o tamanho considerável desse
desse bigato aqui, dessa larva, né? Olha que bicho estranho, né? É esse cara aqui que nos traz problema, tá? O adulto não traz problema nenhum para nós. Traz, não traz, que eu digo, no sentido de que não é ele que ataca, não é ele que se alimenta, não é ele que injeta nenhum tipo de veneno na planta, nem nada. O problema é a lagarta, né? Por quê? Porque a lagarta que vai lá destruir a raiz da cana, que vai se alimentar da cana. Assim, então esquece os adultos? É óbvio que não, né? Eu tenho que pegar os adultos, porque é os adultos que vão pôr os ovos. Então eu faço o controle de adulto, tá? Controle de larva, nós vamos ver que tem erradicação de soqueira e tal. Mas o controle eu tenho que fazer no adulto, para que ele não bote os ovos, tá? Então, a larva do migdolus é esse rapaz bonitão aqui, que fica lá na raiz da cana, tá? Ele fica lá se alimentando na base da cana. Qual que é a outra praga de solo de importância? São os cupins, tá? Então, a gente vê que tem diversos tipos de cupim, né? São vários cupins que atacam a cana-de-açúcar, tá? Nós vamos falar sobre o controle deles, aí o cupim, o que ele faz? Né? O cupim, ele pode matar, né? Primeiro, se ele pega aqui no tolete de plantio, um pedaço do como do plantio, aquela cana não vai nascer, né? Porque aqui ele domina a cana, ele se alimenta da gema. Mesmo que a gema nasce, ela não tem nenhuma reserva nutritiva para se alimentar. Olha aqui, ela causa dano. Se a cana já cresceu, né? Passou, vamos lá, apliquei o cupiricida, deu para. Brotou. Tá, brotou, mas se o cupim ataca, pode atacar a cana grande também. Ele come a cana no pé, ele mata a cana quando ele se alimenta das raízes. Tá aqui, ó, o cupim se alimentou das raízes, matou a cana. Porque não vai absorver água, não vai absorver nutriente. Aqui ele atacou o próprio combo. O cupim, ó, ele entrou e foi se alimentando do como. O que que acontece aqui? A cana cai e quebra, né? Ela não tem peso para se sustentar, porque ela fica oco. Então, o dano de cupim é terrível também. Então, aí eu vou falar, como que nós sabemos se o nível meu de cupim e migdolos na área, eu tenho que fazer o controle ou do jeito que tá bom? Eu tenho que fazer o levantamento populacional, né? Que eu disse lá nos primeiros slides. Tem praga que a gente tem que fazer sempre o levantamento populacional. Por quê? Porque se eu espero dar o prejuízo, eu já perdi o controle. Nós vamos falar um pouquinho disso aí, o que é o nível de controle, o nível de dano, tá? Então, eu antes de que me ocorra dano, eu já tenho que saber se eu tenho que fazer o controle, né? Eu não posso esperar aparecer os sintomas, eu começar a ter prejuízo, começar a matar a minha cana para eu fazer controle, né? Eu tenho que saber antes. Então, eu tenho que fazer o quê? A minha amostragem. Mostragem do quê? Da população. Então, como que é a amostragem da população de migdolos e cupim? Quando fez o último corte, antes da reforma, eu vou lá e abro 4 covas. Aqui, né, lembre-se também que eu vou falar. Falou assim, mas o consultor vai lá na usina, ele manda fazer diferente. Legal, cada um tem seu jeito, cada um tem a sua metodologia, existem várias metodologias. Eu estou fazendo aqui a mais usual, aqui é mais fácil, aqui é confiável, tá? Então, às vezes aparece algum consultor lá falando uma ideia diferente, fala, vamos fazer assim, assim, assado. Legal, ele quer fazer, ele acha que dá resultado, então eu vou apresentar uma dessas metodologias que eu acredito ser a mais confiável, tá? E simples. Então, antes da reforma, a gente abre 4 covas, né? Cava 4 covas por hectare, né? Que tamanho que é essa cova? 50 por 50 e 30 centímetros de profundidade. Então, abro 4 covas dessa depois de ter feito o último corte. E faço a contagem. Dentro dessa cova, eu vou procurar, né? No que eu vou retirando aquela terra, eu vou procurando já a população do cupins e conto o total de migdolos. No que eu vou fazer a contagem, eu tenho já que fazer a separação do quanto que eu tenho de larva, do quanto que eu tenho de adulto e do quanto que eu tenho de pupa, né? Que é aquela fase antes da larva. Então, além de eu fazer a contagem total, eu preciso saber o quanto que eu tenho de larva, adulto e pupa, tá? No cupim, eu vou contando e depois eu vou dar, e aí eu dou nota. Lá na frente vocês vão ver o porquê da nota, né? Então,
eu conto, nessa cova que eu tô, não achei cupim, nota 0. Eu achei de 1 a 10 cupim, nota 1. De 11 a 100 cupins, nota 2. Mais de 100 cupins, nota 3. Depois, por quê? Depois, lá na frente, na hora de a gente falar de controle de cupim, a gente vai ver que depende da nota, para saber se está na hora de fazer o controle ou não. Assim como também a contagem de migdolos. Depois, na hora de fazer o controle, nós vamos dizer se é hora de controlar ou não. Tá? Tem outra Ô, maneira? professor, Oi, pode falar. e eu tenho que fazer a cova no lugar da linha, não posso fazer tipo na entrelinha. Na linha, na linha. Exatamente, tem que fazer isso bem na linha. É por isso que fala da hora da reforma, bem lembrado, é na linha. Então, isso aí. A outra maneira de fazer o levantamento populacional, no caso do migdolos, é fazer armadilha. Então, a armadilha, vê que ela vai ter dois sentidos. Ela vai ter tanto para controle, ela já faz um pré-controle, mas ela faz o levantamento. Ela é para fazer o levantamento. Então, veja aqui que eu instalo essas armadilhas de feromônio. O que é feromônio? Feromônio é um material sintético que tem o cheiro sexual da fêmea, né? Aonde atrai o macho. Todo animal, né? Todo animal tem o cheiro característico da fêmea em idade reprodutiva, no momento de acasalamento. Então, a fêmea emite um odor aonde ela indica que está no momento de acasalamento. Então, né, as indústrias constrói, fabrica artificialmente, sintético, esse feromônio, esse cheiro aí indicativo da fêmea e instala, né? Então, isso que é chamado feromônio. Então, e coloca isso aí dentro da armadilha. Nós vamos ver como é que é essa armadilha. Então, ó, coloca uma armadilha a cada 10 hectares, de outubro a novembro, por quê? Porque é o período da revoada. Se eu fizer, de outubro, novembro até março, porque se eu fizer em abril, maio, junho, julho, não é a época de revoada, né? A gente sabe que cada inseto tem sua característica e tem seu período do ano né? Não tem nas luzes do poste, não tem época que tá lá cheio dos cupinzinhos, que aleluia é cupim, né? Cheio dos cupinzinhos voando lá, aquelas aleluia, esses dias. Não estamos enfrentando problema sério de pernilongo, então nós estamos na revoada dos pernilongos, tem a revoada dos cupins, tem a revoada do migdolos, que ocorre ali de outubro, novembro, até o período de março. Então, nesse período de revoada, eu instalo as minhas armadilhas, tá? Então, essa aqui, ó, é uma armadilha. Veja que ela é uma garrafa de plástico, aonde aqui dentro dessa garrafa eu coloquei a armadilha. E aí eu enterro. Fica tudo isso aqui, fica enterrado, né? Só fica assim para fora, ó. Tá vendo? Aqui fica para fora. Esse pedaço aqui fica para fora, que é isso aqui, ó, fica para fora, que é onde o besouro vai vindo, ele bate aqui, né? Ele vem vindo procurando cheiro. Ele vem vindo procurando cheiro, chega aqui, ele bate aqui, cai nesse funil, cai dentro da garrafa, né? Que a gente sabe que besouro não sabe voar, né? O besouro tem a casca grossa, ele voa pouco, ele não tem habilidade de fazer manobra de voo, né? Todo besouro, né? Besouro maior, pesado, ele não é bom de voo. Ele não voa a longas distâncias, né? O besouro voa curto. Então, é isso aí, ó. Então, você enterra essa garrafa, só larga a boquinha para fora, o besouro vem e cai lá dentro. Veja aqui a quantidade que uma garrafa, por exemplo, pode coletar. Essa garrafa pode ficar cheia, né? Olha aqui outra foto. Na garrafa, com feromônio, e aqui a parte que fica para fora. Olha quanto que coleta, né? Armadilha para capturar macho, né? Então, o pretinho aqui, o maiorzinho é o macho, o marronzinho que é a fêmea. O preto é o macho. Então, a gente vê que acaba fazendo um controle. Sendo que a intenção original, quando se lançou aí o feromônio, era para fazer o levantamento de população. Mas veja que hoje acaba fazendo um controle populacional também, né? De certo modo. Então, quando que eu tenho que controlar o migdolos? Quando é hora de eu entrar com o migdolos? Quando eu instalo a armadilha, né? Lembra que é uma armadilha para cada 10 hectares, que nós falamos aqui, uma armadilha para 10 hectares. Quando eu controlo? Quando eu encontro 2 machos por armadilha por dia.
Então, eu vou lá e tiro a minha armadilha. Eu enterrei a garrafa e tiro a armadilha todo dia. Se todo dia que eu tirar, eu encontrar 2 insetos lá dentro, o macho que vai estar lá dentro, né? Não vai ter fêmea lá dentro, o macho, então, se todo dia eu desenterro, nesse período, e eu vou lá e encontro 2 machos, é hora que eu tenho que fazer o controle, tá? E para cupim. Cupim nós temos outra armadilha também. Então, tem 2 jeitos de fazer a hora de controlar o cupim. Existe outro controle, tem armadilha. Assim como tem armadilha para o migdolos, tem armadilha para cupim também, e o mais conhecido é o Termitrap, né? O nome comercial Termitrap. O que é? É um papel aonde você coloca a isca, e o que é a isca? A isca tem algum cheiro que atrai o inseto, né? Geralmente, cheiro de cítrico, cheiro de óleo cítrico, atrai inseto. Então, encharca esse papel com a isca, né? A isca que tem o cheiro, e o cupim enterra, né? O cupim vai para lá. Você abre aqui a boca dele, ó, e põe o produto, fecha de novo, isso aqui vai atrair cupim. Então, quando é hora de controlar? Então, eu ponho 20 iscas por hectare, né? Marco com estaca. Para que eu tenho que marcar com estaca? Para saber onde eu enterrei, né? Senão depois eu não vou achar. E eu vou, depois de 15 dias, e dou aquelas notas, que é a mesma nota lá de quando faz a cova. Então, eu faço a cova, eu faço nota, ou então eu instalo a isca, uma a cada 20 iscas por hectare, e faço a contagem de notas, tá? Então, se tiver 30% das minhas covas, ou 20% das armadilhas com nota 1, lembra que a nota 1 é mais de 100 cupins. Então, ó, eu vou a cada 15 dias e dou nota. Se tiver 30% lá das covas que eu fiz, com nota maior que 1, eu tenho que fazer o controle. Ou se eu tiver 20% das armadilhas maior que 1, eu tenho que fazer controle, tá? Então, essa é a recomendação de controle de migdolos e cupim. Migdolos, 2 machos por dia na isca, e cupim, 30% das covas com nota 1, ou 20% das armadilhas com nota 1. É hora de eu fazer o controle, tá? Como que eu faço o controle do cupim e do migdolos? Eu posso fazer, depois da colheita, sobre a soqueira, né? Que jeito? Tem aqui o implemento que faz aplicação de inseticida, ou seja, ele abre uma cova e aplica, ele abre ali do lado da soqueira, né? Ele vai rasgando o chão, aplicando inseticida, tá? Esse é o controle químico para nematóide e para migdolos e para cupim. Ou então, tem esse outro aqui que algumas usinas usam, que corta a soqueira, né? Para usar na soqueira. Ou seja, é o ideal? Não é. Tem a mesma eficiência? Não tem a mesma eficiência. Mas você vai largar lá e não vai fazer nada. Por quê? O ideal que se controle cupim e migdolos é na reforma, né? Porque lá você consegue aplicar o produto em profundidade de modo que você alcança a praga, alcança o inseto, tá? Então, o ideal de fazer o controle é na reforma, e ponto. Agora, escapou na reforma, você não fez o controle eficiente, não deu certo, algo não te ajudou, você tem que fazer alguma coisa na soqueira. Então, o que tem para hoje na soqueira é isso aqui. É um disco que ele corta a soqueira de modo que não prejudique a brotação, né? A cana tem que brotar de novo, senão você vai ter que reformar. Então, é um disco que ele faz uma pequena abertura na soqueira e aí aplica, né? Aqui atrás do disco aqui, ó, dessas mangueirinhas com bico, e o bico aplica inseticida logo ali, né? Deficiente? Quase que nada. Por quê? Porque o cupim está lá dentro, o migdolos está lá dentro, o migdolos foge, né? O migdolos tem uma característica, quando ele ouve máquina na área, ele se esconde. Ele se esconde literalmente. O migdolos, ele ouve operação de trator no solo, tremendo, ele aprofunda, mesmo na colheita, ele ouve, por isso que até fala, né? Depois da colheita, o ideal é esperar um pouquinho, esperar dar uma umidade, porque ele vai subir, ele vai ficar mais superficial, aí você entra com o eliminador de soqueira, que nós vamos falar, ou o controle químico, né? Porque o migdolos, o bicho é tão esperto que ele é capaz de fazer isso, ele foge, ele aprofunda. Quando fica seco, ele aprofunda para buscar água. E quando tem barulho de máquina na área,
qualquer tipo de trator andando na área, ele também se aprofunda para fugir, tá? Formiga. Como é que é o controle de formiga? Depois de 45 dias da colheita, você entra procurando olheiro. Por que depois da colheita? Para você conseguir enxergar os olheiros. O único jeito de você controlar a formiga é você enxergando os olheiros. O que é orelha? Olheiro. Fala olheiro porque aqui forma um olho, né? É o formigueiro. Você tem que entrar procurando o formigueiro ou, então, sinal de desfolha, né? Sinal de desfolha nas folhas novas. Ou seja, aquelas folhas que estão mais baixas, que estão mais novas, mais macias, que a formiga prefere. Mas, enfim, mas na reforma não vai ter folha, né? Então, você procura o formigueiro. E o que você faz quando você vê o formigueiro? Ou você põe isca, ou você faz a termonebulização. O que é a isca? A isca é um inseticida em pó que tem por que isca, né? Porque atrai, né? Quando você vai pescar, você faz o quê? Você joga a isca. Por quê? Porque cair na isca. Que é algo que o peixe, a formiga se interessa para comer. Então, nos solos mais rasos, funciona que é uma beleza. Você põe a isca ali na beiradinha do formigueiro, vai atrair, porque tem um cheirinho de laranja, mas os olhos vai atrair a formiga, ela vai lá, pega a isca, que é um inseticida, leva para dentro do formigueiro e vai morrer. Para solo raso, isso é legal o suficiente. Para solo raso, não, desculpa, para ninho raso, para ninhos novos, né? Ninhos novos são mais rasos, fazer a isca é o suficiente, você controla. Agora, aqueles formigueiros que já atravessam o talhão, você vê que ele está aqui numa ponta, ó, e o outro lado dele está lá do outro lado, esse aí, se você for depender de isca, você vai acabar com a cana e não vai conseguir controlar. Aí tem que fazer uma termonebulização, que é um motor que faz fumaça. Né? Um motor que faz fumaça, você joga o produto, o inseticida, ele vai fumaciar, e aí é aquele negócio, quando você põe de um lado do formigueiro, você fica fumaciando até sair do outro lado, né? Porque o formigueiro é uma colônia, assim como o cupim é uma colônia, onde cada inseto tem sua função, né? Os soldados, a rainha, os funcionários da rainha, enfim, eles são bem organizados, né? Então, eles fazem a galeria, se ligam um formigueiro com o outro, se fecha um, eles têm o outro para sair, enfim, são altamente organizados, né? Mais organizados que o ser humano, o formiga e o cupim. Então, essas galerias se comunicam, né? Por baixo do solo, elas se comunicam. Uma tem ligação com a outra, um formigueiro, um olheiro, se liga ao outro. Então, quando você faz a termonebulização, você enfia escapamento aqui de fumaça, né? A saída da fumaça na boca do formigueiro e espera sair lá do outro lado. Aí é até bonito de ver. Você começa a pôr aqui, você começa a enxergar lá longe assim, você começa a ver sair fumaça da boca dos outros formigueiros, tá? Então, as duas formas de controlar a formiga, você põe isca ou você faz termonebulização. Outras pragas de solo, coró. Coró é esse besorrinho aqui, é o que eu falo, ele é miudinho, ele não faz nada. Pode largar ele lá, não precisa se preocupar, desde que não atinja um nível que está te comendo a cana, prejudicando, tá? Gorgulho da cana, ou bicudo, né? Muita gente chama de bicudo da cana, porque, olha lá, ele tem... Isso aqui não é bico, chama rostro. Então, esse é o rosto, é o bicudo, né? Bicudo da cana ou gorgulho. Veja que ele faz galerias. O adulto põe ovo aqui, faz galeria e se alimenta da cana, tá? Nematóide. Veja aqui que eu disse que 2 nematóides são piores. O meloidóide e o pratilento. Como que eu sei quando é um e quando é outro? Um forma galha, o outro forma necrose. Então, o meloidóide, que é esse compridinho, mais fininho, ele faz galha. O pratilencos, que é o mais gordinho, ele necrosa, ele mata as raízes, tá? Então, eu tenho que saber, se eu quiser fazer análise, eu tenho que fazer análise para saber qual está me atacando, ou antes de chegar ao resultado da análise, eu já consigo saber. Tá? O que é essa galha? A galha é onde ele faz morada, né? Ele entra aqui, ele penetra o verme, ele passa pela epiderme da cana ali, ele penetra e faz morada lá dentro das raízes, né? Então, aqui ele vai crescer, desenvolver, multiplicar, ele vai inchando a raiz. Qual que é o problema? Ele entope a passagem, né? Ele entope a passagem ele diminui o fluxo de nutriente, de água, pela raiz, e ele acaba definhando a planta. Mas veja que o meloidose não mata,
Não mata a cana, não se alimenta propriamente da cana, igual o pratilencos. O pratilencos, ele causa necrose, ele mata. Então, isso aqui é a necrose de pratilencos, e essa é a galha do meloidórgio, tá? Como que eu faço a amostra de nematóide? Então, nós falamos da praga, eu já vou falar como é que faz a amostra e como é que a gente controla. Você vê que eu estou fazendo assim para todos, né? Do migdólise para o pin. Como faz o levantamento, como controla. O nematóide, como faz o levantamento, como que controla. Então, como que eu faço o levantamento de nematóide? Eu tenho que coletar a raiz junto na cana, ou na planta, ou na soqueira, no período chuvoso, mas não encharcado, tá? Tem que estar úmido. Por quê? Porque o úmido eu consigo. O pratilencos, o meloidóide, ele fica aqui mais perto do solo, e eu consigo, na hora de fazer a coleta, eu consigo pegar. Então, eu faço 2 subamostras por hectare e faço uma amostra composta a cada 10 hectares, ou seja, uma amostra é composta a cada 10 hectares. Cada subamostra, uma soqueira. Envio no mesmo dia para o laboratório, com a raiz e tudo, tá? Eu não posso levar só o solo. Por quê? Porque tem que estar ali na raiz, porque o laboratório vai analisar a raiz também. E tem nematóide que está ali pertinho da raiz e ainda não penetrou a raiz. Então, eu tenho que levar raiz e solo junto. Coleta, vou lá, vejo aqui a pá aqui, ó. Isso aqui que eu preciso levar para o laboratório. Eu dou uma pasada na soqueira ou na planta, arranco com raiz e tudo, enquanto está úmido, e levo no mesmo dia. Eu tenho que levar para o laboratório, porque senão a amostra não vai estar, a identificação laboratório fica comprometida, tá? Então, eu faço uma por soqueira, né? Uma subamostra por soqueira, e aí, por hectare, eu faço 2 subamostras. Por 10 hectares, eu faço 2 subamostras. Então, ou seja, em cada 10 hectares, eu arranco 2 soqueiras. Arranco não, né? Eu dou uma pasada assim, ó, igual na foto aqui, ó. Dou uma pasada e levo isso aqui para o laboratório, tá? Controle nematicida no plantio, tá? O carbofuran era o mais utilizado, era o mais eficiente, mas é proibido, né? Foi proibido. Então, o que eu tenho hoje é o Temic, o Counter, que é nematicida específico, né? Não estou falando marca, não, porque tem outras marcas também, eu vou até apagar o nome das marcas. Mas é o Dicarb e o Terbufos, que é o ingrediente ativo que faz o controle nematicida, tá? Rotação de cultura por 2 anos consecutivos. Crotalária controla, porque ela repele o nematóide, e o nematóide não vai ter onde se alimentar, onde fazer morada, e ele acaba morrendo, né? Mas por 2 anos consecutivos você tem um bom controle. 2 anos consecutivos plantando crotalária, tá? Nem toda usina vai querer ficar lá 2 anos plantando crotalária. E a torta de filtro, tem dúvida, tem gente que está em estudo, tem gente que está falando que a torta de filtro controla, mas ainda não tem nada cientificamente provando que controla, que tem efeito nematicida a torta. Mas a crotalária tem resultado, e lógico, o próprio nematicida, que é defensivo específico, né? Então, falando de nematóides. Então, vamos falar praga de como e raiz, né? Cigarrinha das raízes, a famosa cigarrinha, né? A cigarrinha nova, né? Fala assim, pô, nunca falou tanto de cigarrinha igual fala agora. É praga nova? Não, é praga antiga. Agora, como? Por que ela estava quietinha e não prejudicava? Porque a queima da palha da cana controlava a cigarrinha, né? Quando se fazia a praga, nós falamos hoje na aula de colheita já, né? Que a queima da cana é proibida, queima da palha da cana é proibida, então a cigarrinha não tem controle com a queima, que era um controle físico, que é chamado controle físico, queima, que era altamente eficaz para controlar a cigarrinha. Então, a cigarrinha sempre existiu na cana. Só que ela estava no nível populacional baixo, por quê? Porque todo ano você queimava cigarrinho, porque ela não voa longe, então você queimava. Queimava o talhão, você queimava a cigarrinha e fazia o controle. Hoje não queima mais, a cigarrinha foi aumentando a população, ela já foi praga secundária, né? A cigarrinha era uma praga secundária. Agora, com a colheita mecanizada, virou praga principal, tá? Por quê? Porque a palhada aumenta a umidade para o inseto, e o inseto precisa de umidade. Ele forma essas espumas aqui, ó,
característica, né? A gente já enxerga de longe essas espumas aqui quando a soqueira está atacada. A ninfa faz essas espumas para ela morar lá dentro, para ela não se ressecar, para o sol não matar a larva. E a ninfa, ela fica lá dentro dessa espuminha. Piora na chuva, porque quanto mais umidade tem, mais favorável é aquele ambiente para cigarrinha, tá? Então, olha lá. A ninfa na espuma, o ovinho. Onde fica o ovinho? O ovinho fica dentro, no tecido da planta. Fica no interior da planta, o ovinho, da cana. E aí, quando o ovinho explode, a lagartinha, ela sai e a ninfa começa a fazer essas espumas, aonde ela vai ficar escondida dentro dessa espuma, tá? Protegida pela própria espuma contra qualquer tipo de ataque, inclusive ataque químico, né? Se eu aplicar produto químico para a ninfa dentro da espuma, não vai adiantar nada. O produto químico eu aplico para o adulto, tá? Nós vamos falar. Olha lá, que belezinha. A espuma que a cigarrinha forma, né? Que as ninfas de cigarrinha formam no pé da cana. Né? Parece que jogou um detergente, uma bucha com detergente no pé da cana, né? Exatamente, é a mesma espuminha, parece um detergente, aquela espuma de sabão. Ah lá, um adulto que recém saiu que recém formou, né? Ele não tem nem cor, era uma ninfa dentro da espuma, aí se tornou um adulto que ainda não sabe voar e ainda não tem a cor, tá? Aí depois de alguns dias ele aprende a voar e ganha a cor já no dia seguinte e vira um adulto rajado, igual esse que nós estamos vendo aqui, tá? Então esse é um adulto recém-nascido, saído da larva, né, da ninfa, larva não, ninfa, e aqui eu estou falando larva, mas é ninfa, tá? Cigarrinha não tem larva, tem ninfa. Que é o adultinho, que é esse cara aqui, né, que a ninfa é esse rapazinho aqui, ainda não é uma vesquinha, tá? Aqui os danos que a cigarrinha causa. Ela se alimenta, quando a fêmea, as ninfas, ficam lá no colo, né? O colo é ali onde encosta no chão. Fica ali no colo da cana, ele vai se alimentando e injetando, ele injeta toxina. A cigarrinha injeta toxina na planta e mata, que é tóxica, né? Toxina é tóxica para a planta, então ela vai causando amarelecimento, ela ocasiona, olha aqui, ó, diminuição do entrenó e emissão, uma brotação lateral, por quê? Porque a planta sente que está morrendo, que é a hora dela multiplicar, né? Todo ser vivo nasce, cresce e multiplica, e antes de morrer, então a cana interpreta que vai morrer, porque ela está sendo atacada, ela para de crescer, o internode fica curto, ela para de crescer e a gema começa a nascer para multiplicar a espécie, característica biológica do ser vivo. Aqui o apodrecimento que a cigarrinha faz, quando ela injeta a toxina lá na base para se alimentar, ela forma esse escurecimento, apodrecimento do colmo. Como que eu faço a amostragem para cigarrinha? 5 pontos por hectare, eu conto o número de insetos por metro linear. Quando eu controlo? Quando eu tenho 3 ninfas por metro, quando já me causou dano? 6 ninfas por metro, tá? Então, vamos lá. Eu entro na área, escolho 5 pontos aleatórios, né? Eu vou andando em zigue-zague. Tem gente que joga um bastão, onde cai o bastão, vai lá e para. Eu abro as pernas para 1 metro, né? Não precisa levar a treina. Quer levar, leva. Mas se treina em casa, qual que é a medida do seu passo para dar 1 metro? Então, você anda lá dentro do hectare, parou, abre a perna, 1 metro, e ali dentro você conta quantas ninfas tem no metro da rua, né? Não da entrelinha. Porque a cigarrinha fica na linha, fica na cana. Então, abro a perna 1 metro, eu meço ali 1 metro na linha e procuro quantas ninfas tem. Se eu achar 3 ninfas por hectare, na média, né? Um ponto eu não achei, no outro eu achei 10, a média é 5. Então, na média desses 5 pontos por hectare, quando der 3 ninfas por metro linear, é hora de eu fazer o controle. Por quê? Quando eu chego numa população de 6 ninfas por metro, eu já tive o dano que já não compensa mais eu controlar. Ou seja, o dano já é maior do que o custo do controle.
então já deu o nível de dano econômico, né? O controle fica mais caro do que o ganho que eu vou ter, do que eu já perdi, ou seja, o que eu já perdi já é maior que o meu custo de controle. Então, aí já é o nível de dano econômico. E agora, é difícil subir de 3 ninfa para 6 ninfa por metro? Que nada, é um pulinho. É uma piscada que você dá, você falar assim, deu 3, então eu vou no fim de semana, deixa o sábado e domingo eu não controlo, aí na segunda-feira eu controlo. Você perdeu tempo, você vai de 3 para 6, você já perdeu a sua lavoura, né? Não dá tempo de você falar assim, é feriado na sexta, vou emendar a sexta, o sábado e domingo, na segunda-feira eu controlo. Já era. Você vai perder o nível de controle, você vai atingir o nível de dano da cigarrinha, tá? Eu estou falando sempre nível de dano e nível de controle. Então, só vou dar uma relembrada. Isso aqui vocês veem lá na disciplina de controle fitossanitário, quais são os níveis populacionais da praga, né? Então, a gente tem que ter em mente, isso aqui é para qualquer praga, a gente tem que ter em mente que quando aumenta a população da praga, diminui a produção, tá? Isso aqui é a regra básica. Quanto maior a densidade, quanto maior a população, quanto mais praga eu tiver, menor vai ser a minha produção, tá? Então, tem 3 níveis: o nível de dano econômico, o nível de controle e o nível de equilíbrio. O nível de dano econômico é aquele aonde você já perdeu. Perdeu competição para praga, agora você já não controla mais. Agora o custo de controle já é mais caro que o custo da sua lavoura. Então você já perdeu. Nível de controle é a hora que eu tenho que entrar com controle. Por quê? Porque se eu não entrar com controle aqui, eu vou chegar no nível de dano econômico, você perdeu a luta com a competição com a praga. Então, atingiu o nível de controle, eu já tenho que entrar com controle, né? Para que não atinja essa linha vermelha aqui. Então, deu a linha laranja, eu já tenho que entrar para não atingir a linha vermelha. E o nível de equilíbrio está lá embaixo. O que é o nível de equilíbrio? Ele não causa dano nenhum. Por quê? A praga, lembra-se de uma coisa, você nunca vai sumir com a praga, você nunca vai erradicar, né? Qualquer inseto é muito mais velho que o ser humano na história da Terra, né? Tem inseto aí, um besouro mesmo, está lá desde a época dos dinossauros, já tinha besouro. Então, é um inseto que está aí há milhões de anos. Então, não tem... Eles já estão antes. Você não vai sumir com essa praga, você não vai desaparecer. Nem pode, né? Porque desequilibra outra coisa, né? Quando você acaba com uma praga, você acaba com os pombos, você vai ter uma super praga de gafanhoto. E assim sucessivamente, né? Você exterminar com uma praga, a outra abaixo dela, na cadeia alimentar, vai ter uma superpopulação, né? Quando eu não tenho inimigo natural, quem vem abaixo vai virar uma praga. É assim com tudo, né? Que nem eu falei, o pombo. Se você acaba com o pombo, dá praga de gafanhoto. Então, você tem que ter alguns pombos para fazer um controle de inseto. Tá? O rato também. O rato se alimenta de outros insetos. Se você sumir com ele de vez, você vai ter superpopulação de outros insetos. Então, esse é chamado nível de equilíbrio. Aonde você tem a praga, você faz o levantamento, opa, eu achei, mas não está no nível de controle, tá? Então, que nível que eu tenho que manter a minha lavoura? No nível de equilíbrio, tá? Então, é aqui. Eu tenho que ficar aqui. A praga tem que passar o nível de equilíbrio, voltar, ficar por volta aqui do nível de equilíbrio. Atingir o nível de controle, eu vou controlar, porque senão me dá um nível de dano, tá? É aqui que eu não posso chegar. Então, lá, o nível de dano econômico é a densidade da praga, que o prejuízo já é igual o custo de controle dessa praga. Então, ou seja, se você controlar, o que a cana vai te dar de retorno, o custo já é o mesmo do controle. Ou seja, é o mesmo preço você controlar ou não controlar, você já perdeu. Então, tá aí os 3 níveis de danos que nós temos, tá? Então, nós temos que trabalhar sempre no nível de controle. E como que eu controlo a cigarrinha da raiz? Controle cultural. Retira a palha. Tem usina que faz, tem usina que não faz, é caro. Por quê? Porque aqui entra naquela faca de 2 gumes, né? Se eu tiro a palha de cima da cana, eu perco a umidade. Se eu deixo a palha, eu ganho cigarrinha. Então, o que eu diria que é o mais certo? Deixa a palha e controla a cigarrinha. Mas a infestação é tão alta que o controle não vai dar conta. Então, tira a palha, né? Se aquela palha, se a sua área não está com aquela infestação
gigantesca da praga, e você está conseguindo o controle, deixa a palha ajuda a manter a umidade para a cana crescer, tá? Eu vou falar assim, não, já perdi o controle e não estou conseguindo controlar, e embaixo tá cheio, embaixo da palha tá cheio de cigarrinho, então tira. Então dá um jeito de tirar essa palha. Que jeito de tirar? Passar em enleradeira, né? Você passa em enleradeira, tirando a palha de cima da cana e joga na entrelinha, né? O que você vai fazer com essa palha? A palha você não vai levar embora para a usina, né? Você não vai queimar, não vai fazer nada. Você põe na entrelinha, né? Por quê? A cigarrinha não fica na entrelinha. A cigarrinha ela só se alimenta da soqueira, da toceira, do broto, da cana. Então, você tira a palha de cima da linha e põe na entrelinha, tá? Você vai ter, uma maneira de controle chamada controle cultural. Variedade resistente não tem. Não podemos falar que tem variedade resistente a cigarrinho. E qual que é o controle? Utilizado principalmente o metarrizo, que é fungo, tá? Tem outros fungos, tem outro inseto que parasita o ovo, tem um inseto que preda a ninfa, que se alimenta da ninfa, mas o mais barato, mais eficiente, mais utilizado, o mais pesquisado, o mais encontrado, ou seja, o mais tudo é o metarrizo anisou. Como que o metarrizo vem? Você compra ele já puro, né? Aqui só está o fungo dentro da embalagem, a vácuo, já está o fungo, vem dentro do outro saquinho, aqui está o fungo. Ou você compra esse fungo no arroz, né? E aí você faz o preparo. Esse tem laboratório que vende assim no arroz, esse aqui também estava no arroz. Só que aqui ele já tirou do arroz. Por quê? Porque o melhor local que o fungo se propaga, se multiplica, né, que encontraram até hoje, pode ser que o dia da manhã encontre outro meio que dê bom resultado para produção do fungo, que não seja o arroz. Mas hoje o arroz é o mais viável, né, economicamente, e tem dado boa taxa de multiplicação, que é o laboratório que faz, né? A usina compra pronto. E detalhe, tem que ser arroz do bom, né? Tem um colega que tem um laboratório de produção de metarrizo, ele compra arroz barato, arroz de segunda, o fungo não vai, de verdade. E o arroz tem que ser arroz de primeira. Ele compra aquelas marcas de primeira mais cara e põe aquele lá para multiplicar o fungo, tá? Porque o fungo se alimenta do arroz. Então, vê que o grão de arroz, olha, vai ficar verdinho. Então, aqui você já comprou puro, aqui você comprou ele no arroz. Fica bem mais barato você comprar assim. E aí, como é que você faz? Você tem que lavar, né? Eu tirei a foto aqui, mas você tem que lavar, você joga esse arroz com fungo dentro de tambor, de tonel, de 200 litros, e vai lavando o arroz, vai lavando, não é prejudicial, esse fungo não causa nada para o ser humano, você pode pôr a mão, tudo, você vai lavando o arroz até ele ficar branquinho, né? Se enfia a mão lá dentro, pega um punhado de arroz, esfrega, então aquela água vai ficar verde, 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 aí você pulveriza aquela água verde, que na verdade o verde é o fungo, né? Você vai esfregando o arroz até ele ficar branquinho. Aí você libera o fungo na área, o que o fungo faz? Ele parasita a cigarrinha. O fungo aqui, lembre-se que tem que ter umidade, né? A cauda tem que ser um volume suficiente para deixar o fungo na umidade, porque senão o fungo morre, né? Aonde que dá fungo? Quando a gente fica naquela parte da casa, onde está sempre úmida, ali dá fungo, né? Porque ali dá fungo, por quê? Porque tem umidade, né? Então, qualquer parte úmida, a tendência é dar fungo, porque o fungo só vive na umidade. Então, tem que ter uma cauda no volume adequado que mantenha a umidade para o fungo se sobreviver até ele encontrar a cigarrinha, né? O fungo ele fica por ali sobrevivendo, encontrou a cigarrinha, ele se multiplica e causa, né? Ele cobre, olha lá, o fungo cobrindo a cigarrinha. Então aqui ele mata a cigarrinha, ele vai parasitar e matar a cigarrinha. Então, ó, aplicação terrestre, eu posso aplicar o arroz, eu posso aplicar o pó, né? Aqui no trator, que é aquele de adubação, né? Aqueles uniporte para adubação, você aplica metarrizo nele também. Aqui está aplicando metarrizo em cima da linha, tá? Você aplica de avião puro, o arroz puro. Tem usina que aplica o arroz puro que eu digo assim, sem lavagem, né? Aplica com arroz, aplica fungo com arroz. Até uma vantagem, por quê?
porque o fungo tem onde ele fica morando, enquanto ele não encontra a cigarrinha. Se ele tiver o arroz e tiver umidade, ele vai morando lá até ele encontrar a cigarrinha. Então, tem a opção de lançar o arroz também. Problema é que você precisa jogar muito arroz, encarece, porque o reservatório cabe pouco arroz, né? Um avião cabe pouco arroz também. Então, mas tem a opção. Qual que é o outro, controle? Então, esse é o metarrismo, é o mais utilizado, esse cara aqui. E o outro controle biológico de cigarrinha é o sapingogáster, que é uma mosquinha, essa aqui, ó, pequenininha de tudo, que ela se alimenta da ninfa. O problema é que ela é de difícil, ela é muito sensível, né? Essa mosquinha é muito sensível, ela morre fácil no sol, tem o horário certo de soltar ela, poucas empresas multiplicam, porque ela é difícil de, vamos falar, de lidar com ela, mas é um inimigo natural da larva da cigarrinha, tá? E o Anaglos, o Uriche, é outro predador de ovo. Vê que o ovo da cigarrinha é difícil de você enxergar. E olha o tamanho dessa mosca. Essa mosca, ela deposita os ovos dela dentro do ovo da cigarrinha. Então, ela mata o ovo da cigarrinha. Então, imagina o tamanhozinho dessa vespa. É a mesma coisa. Por que não é muito utilizado? Porque é duro de manusear, né? É duro de reproduzir, é duro de manusear, para fazer o controle da cigarrinha. Então, o metarrizo é o mais utilizado. E se você fez controle biológico, não deu certo, aí tem um monte de produto químico para você utilizar, tá? Tem diferentes formulações, tem suspensão, tem granulado, tem concentrado, tem diversas marcas, tem diversos ingredientes ativos, é inseticida, né? Cigarrinho é inseto, aí tem um monte de inseticida, e lembre-se que tem que aplicar a hora que a planta, a hora que a cigarrinha está fora da espuma, né? Não adianta eu aplicar quando está tudo ninfa dentro da espuma, que o meu inseticida não vai chegar lá, tá? Então, o controle químico é sempre o último. Vamos então para a broca da cana, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês vão falando aí. Então, já falamos de controle de cupim, de migdolo, de cigarrinho. Vamos falar agora do controle da broca. O ovo da broca, a gente enxerga essas massinhas embaixo da folha, né? Quem está aí nos canaviais direto, sempre enxerga uma massinha assim, ó, que são os ovos, né? Bem pequenininho, bem miudinho, embaixo da folha, né? O inseto não é bobo. O inseto sabe que se pôr o ovo por cima da folha, o ovo vai dar uma chuva, vai perder o ovo. Então, o inseto põe na parte de baixo da folha uma massinha, né? Que aqui tem alguns ovos na broca. A lagartinha vai eclodir do ovo e vai começar a raspar. Aqui, ó, lembra lá que nós falamos, quando a gente falou lá da biologia, da fisiologia da cana, que tem aquele anel de crescimento, que é onde a cana está crescendo, ali é a parte mais molinha da cana. Porque ali é onde a célula está se dividindo, é a célula mais novinha, ainda não formou aquela casca dura, né? Se a gente aperta no meio do internode, a casca é dura. Se apertar aqui no pontinho do anel aqui do nó da cana, aqui é molinho. Então, a cigarrinha, a broquinha, a lagarta da broca, né? A broquinha, ela vai nesse ponto ali de crescimento, que é o mais molinho, e vai se alimentando e vai crescer. Quando ela cresce um pouquinho, ela penetra, né? Então, ela foi se alimentando, raspando, cresceu um pouquinho, ela já faz um furo no pombo, né? Faz um furo na cana e vai lá para dentro. Então, aqui ela já cresceu, está morando lá dentro da cana. Então, aqui já começou o estrago, né? Olha lá o estrago. Então, aí ela fez o furo, aí vem outra larvinha, vai morando junto e vai comendo, vai acabando com a sua cana por dentro, tá? Aí forma um furo. Quando a gente procura, a gente vai ver que tem um furo do lado de fora do cômodo, e muitas vezes esse furo tem isso aqui que são as fezes, né? Ele vai trazendo, a broca vai trazendo as fezes do lado de fora para não entupir o furo. Então, geralmente não. Quando o furo, a broca está lá dentro ainda do furo, porque o que ela faz? Ela fica lá um tempo, nós vamos falar, Elton, mas por ano, ela faz 5 vezes esse ciclo. O Elton está perguntando quanto tempo leva, né? Eu já vou falar, mas no ano faz 5 ciclos desse. Então, quando a broquinha está lá dentro, a gente sabe por quê? Porque as fezes estão aqui pro lado de fora. E quando a broquinha virar adulto, vai virar uma borboleta, ela vai embora. Então, aí ela não vai mais morar aqui dentro. Então, essas fezes aqui é um indicativo, essas fezes na porta do furo, é um indicativo que a broca
está lá dentro se alimentando, tá? Aí, a broca, a lagarta, vira pupa e cresce, né? A crisálida, então aqui ela já tá. Mas veja que o dano, que quando ela entrou por esse furo aqui, ó, e olha o dano que ela causou, né? Já apodreceu a cana por dentro. Isso aqui atrapalha a indústria, isso aqui atrapalha fazer açúcar, porque isso aqui, ó, tá tudo contaminado. Aqui vem uma outra bactéria aqui e contamina todo o caldo da cana, né? E outra, quem vai querer chupar uma cana dessa? Ninguém. Então a indústria é a mesma coisa, a indústria não quer uma cana dessa, desse jeito aqui. Do mesmo jeito que ninguém quer chupar uma cana dessa, a indústria também não quer. Uma cana dessa aqui, porque vai atrapalhar todo o processo lá dentro, vai escurecer o açúcar, vai contaminar o caldo, porque aqui tem bactéria, o caldo fermenta com outro tipo de bactéria, tá? Então, olha lá, a larvinha entrou aqui dentro, estragou a cana, agora ela para, vira crisálida e vira adulto e sai do furo, né? Então, quando ela vira o adulto, sai do furo. Isso aqui, não raro, a gente encontra aí na cidade, né? Quem mora perto que eu acho que é o caso de todo mundo aqui, né, que mora em cidade pequena, perto de canavial. Então, de vez em quando, a gente acha umas borboletinhas dessa aqui voando dentro de casa, é a broca da cana, né? Te acha na rua aí voando, ali é a diatressa caralho, é a broca da cana, o adulto, né, da broca da cana que virou besta. Qual que é o dano que causa? A broca, né? A broca mata o interior da planta, aqui os furos que a broca faz, ela acaba com a cana, né? Outra coisa, ela arranca a gema. Você lembra que a larvinha, a broquinha, estava comendo aqui, ó? Então ela furou. Então a parte mais molinha da cana é a parte que a gema, que fica a gema. Então, olha lá, a broquinha fez um furo aqui. O que vai acontecer? Se eu usar essa planta, essa gema para plantio, essa muda para plantio, com essa geminha brocada, não vai nascer cana, né? Então a broca também causa prejuízo para a muda. Olha lá, aqui também o encurtamento do internódio, brotação, mesma coisa lá que a cigarrinha faz, né? A planta acha que vai morrer, ela para de crescer, né? Os internódios ficam curtos e começa a emitir os brotos, os filhos dela, né? Então, esses brotos aqui, o que acontece? Esse broto vai roubar todo o açúcar daqui, vai ficar uma parte verde, enfim, você está inviabilizando a sua cana, a broca está inviabilizando a sua cana, né? Então, do mesmo jeito que ela emite broto, ela emite raiz também, ela vai começar a consumir o seu açúcar para produzir raiz, essa raiz aqui não é interessante para a usina, dependendo do dano da galeria, do diâmetro dessa galeria, vai quebrar o pomo, né? A cana não vai suportar o próprio peso, vai cair, quebrar. Veja que aqui é uma podridão que causa, porque entra uma outra bactéria. Tá vendo aqui é o furo? Aqui o furo que entrou a broquinha entrou. Por esse mesmo, aqui a broca entrou, virou adulto e foi embora. Esse mesmo furo aqui entra muita bactéria, tá? Entra bactéria que vai contaminar todo esse apodrecer, né? Por isso que isso aqui chama, popularmente fala complexo broca-podridão, porque a broca entrou e depois ela foi embora. E aí entrou as bactérias que causou essa podridão. Então, por isso que chama complexo broca-podridão, tá? E aqui, o que a contaminação de bactéria faz? Isso aqui é uma contaminação, é tipo um pus, né, da bactéria. Olha lá, que dentro da cana. Então, essa cana aqui está inviável, aqui está cheio de bactéria, que apodreceu a cana, que a indústria também não quer uma cana desse jeito aqui, tá? Até, geralmente, o pessoal da usina, da indústria, pede para avisar. Eu falo, o que a cana vai fazer? O que a usina? A usina, vamos falar, você pensar na nossa área agrícola. Tem que fazer o controle. Ah, não deu certo, por algum motivo, não conseguiu controlar, a infestação era muito grande. O que a usina vai fazer com essa cana? Vai levar para moer do mesmo jeito, né? Não dá para usar de muda. Vai jogar fora a cana? Não, precisa colher e levar para a usina. Então, o que pessoal, o que deixa mais ou menos certo? O que é o correto? Avisar o pessoal da indústria. Primeira coisa, você não pode encher a usina com essa cana, com essa fazenda. Então, fala assim, ó, tem uma fazenda lá, ó, que tá tudo desse jeito aqui, ó, tá tudo cheio de broca. Então, você tem que intercalar uma viagem ruim, uma viagem cheia de broca, e 10 viagens sem broca, né, de outra fazenda. Por quê? Se você chegar a 10 viagens de uma vez com uma cana dessa, você vai estragar toda a produção de açúcar e álcool da usina, né? Você vai atrapalhar tudo lá dentro. E, além disso, costuma avisar o pessoal da indústria, fala assim, ó, vai chegar uma cana de tal fazenda que está contaminada. Então, o que o pessoal faz? Já aonde vai o caldo dessa cana, eles já usam antibiótico, né? Antibiótico mesmo, que mata a praga,
que mata a bactéria que vai junto aqui com a cana e não mata a bactéria que faz a fermentação, a Saccharomyces, né, o fermento, ou a levedura. Então, já usa antibiótico, já avisa lá na indústria, falou, vai chegar uma cana aí toda contaminada. Aí eles já preparam antibiótico para pôr. E mesmo assim, você tem que ir lançando, mandando para a indústria, intercalado, né? Um caminhão cheio de broca e depois uns 5, 6, 7 sem broca. Porque senão você vai danar todo o processo lá para dentro, tá? Olha aqui como é que fica a cana. Então, a gente não pode mandar isso para a indústria porque é tudo a mesma empresa, né? Outro setor, não é o nosso setor agrícola, mas é tudo a mesma empresa. Olha lá, outro dano causado, coração morto, né? Que fala secamento, morte do pomo, olha lá, seca tudo, a cana atacada pela broca. Então, olha lá que o Elton perguntou, aqui não tem os dias, mas vamos falar, esse ciclo aqui, ele dura em média 30 dias, tá? Entre botar o ovo, uma semana larva, uma semana de pupa, uma semana de adulto, e mais uma semana ele acasala e põe mais ovos, né? Então, vamos falar, ele leva um mês, esse ciclo aqui, um mês, 40 dias, ele completa esse ciclo da broca, tá? Vamos por aí, arredondar aí uma semana para cada fase dessa aqui, né? Então, ela faz 5 vezes isso aqui por ano. Então, imagina, um adulto bota lá 50 ovos vira 50 larvas, que vai virar 50 pulpos, 50 adultos. Aí faz 50 vezes 50. Então, na outra geração, você já vai ter 50 vezes 50, 2.500. Então, 2.500 faz de novo. Na terceira geração, você já vai lá para 100 mil. Na outra geração, vai para 500 mil. Então, ou seja, uma massinha dessa aqui, ó, um ano pode virar 500 mil adultos, né? Não sei se eu fiz a conta certa, mas é mais ou menos assim. Vai crescendo, multiplicando e é a hora de você controlar. Então, o controle, nós vamos ver. Lembrando, então, o controle químico é no adulto. E os outros controles, na forma de larva, é o metarrizo, que é outra vespinha, que nós vamos mostrar daqui a pouco, tá? Então, monitoramento. Lembre-se que eu tenho que saber o quanto que eu tenho da praga, para saber se eu atingi o nível de controle, para fazer o controle propriamente. Tá? Então, o monitoramento eu tenho que fazer direto. Aqui está mensalmente, mas se quiser fazer quinzenalmente, enquanto você estiver conseguindo entrar no canavial, você vai fazendo esse monitoramento, tá? Por quê? Para você definir a hora que você vai entrar e com o que você vai entrar. Então, lembre-se assim, que quando está o adulto, só pode ser controle químico. E quando eu sei, isso aqui vocês anotem também, que vai ter no teste lá, vai ter uma questãozinha que vocês vão falar para mim se é recomendado o controle ou não é recomendado. Como é que eu faço se eu sei que precisa controlar ou não? Eu entro num talhão, coleto 100 canas, 100 canas. Corto essa cana no meio. E vejo quantos combos, quantos internódios, quanto gominho da cana, tem o furo, tem sinal de que a broca esteve lá, né? Ou tem um furo, ou tem a galeria, ou tá podre por causa da broca. Então, eu conto quantos internódios eu tenho ao todo, nesses 100 combos. Então, eu pego lá um combo, corto longitudinalmente, conto quantos internódios tem. Tem lá 10, tem 12 internódios na cana. Desses 12 internódios, quantos que eu tenho que tem a broca, que tem o sinal da broca? Então, eu divido o número, o total de internódio que eu atacado, divido pelo número total de internódio. Então, ó, internódio atacado, divido pelo total de internódio e faço vezes 100 para virar porcentagem. Se essa conta der maior que 3%, eu tenho que fazer controle. Se der menor, eu não preciso controlar, tá? Então, eu acho que é esse exercício que tem para vocês fazerem lá. Então, aqui, ó, no levantamento da broca, eu encontrei 75 internódios atacados, num total de 1.700 internódios que eu contei. Então, aqui, ó, como é que é a formulinha? Internódio atacado pelo número total de internódio. Então, eu divido 75 por 1.700, dá vezes 100. Faço vezes 100. Se der maior que 3%, eu faço controle. Se der menor que 3%, eu não controlo, tá? Tranquilo? Isso aqui vocês vão fazer uma continha dessa aqui, mas não tem erro. Internódio atacado, pelo número total de internódio, faço vezes 100, deu mais de 3%, eu controlo. E como é que eu faço o controle?
Plantio de variedade resistente. Aqui é meio controverso, por quê? Não é que tem cana resistente à broca. Não, não tem cana resistente à broca. Mas tem cana que ela é mais suscetível ao ataque. Tem cana que a broca gosta mais. Por quê? Porque tem a casca mais macia, porque ela tem aquela zona de crescimento molinha mais comprida. Então, a broca prefere algumas variedades que são mais fáceis de atacar, tá? Então, tem variedade mais resistente. Então, a gente vê quais são e aquela área que tem bastante infestação dá preferência para isso. Corte da cana sem desponte, por quê? Porque se tiver broca ali na folha, você vai levar para a usina e vai matar. Né? Porque lembre-se disso, lembra onde pôs o ovo? O ovo pôs na folha. Vai eclodir a larvinha na folha e vai descer para o pomo. Então, se você pegar ela nesse período do ovo descendo para o pomo, né? E levar para a indústria, você vai moer, você vai esmagar, você vai matar o ovo e a broquinha que está descendo para o pomo, está lá na folha descendo para o pomo. Então, uma área muito infestada, você pode pedir para não despontar. Leva a cana com folha e tudo, você vai levar o ovo junto, você vai levar a broquinha junto, tá? Moagem rápida após o corte. Lógico, se você demorar a hora que o ovo está na folha, o ovo vai nascer e vai descer para a cana, né? Então, ou vai virar, a broquinha vai virar adulta e vai embora. Então, tem que moer rápido, né? Elimina, vai com o desponte, leva a cana para a indústria, mas leva rápido. E eliminar, quando possível, outras plantas que hospedam, tá? Esse é o controle cultural. E é lógico, o controle mais utilizado é o controle biológico, né? Que é essa vespinha, Cotésia flavitis, que ela faz? Ela bota os ovos dentro da lagarta. Veja aqui, ó, o adulto, a fêmea, tá botando, vê que aqui tá enfiado dentro da lagarta, ó. Ela enfiou na lagarta e tá botando os ovos. Então, esses ovos vão eclodir e sair de dentro da lagarta. Veja aqui, ó, quanto ovo que a Cotésia botou aqui dentro da lagarta, e esses ovos viraram larva, e essas larvas saíram de dentro da lagarta, matou a lagarta, tá? Não, reparem que é um parasita, por quê? Ele não se alimentou, a broca não se alimenta, a Cotésia não se alimenta da broca, ela usa a broca para botar ovos, tá? Então, veja que aqui, a lagartinha ainda se alimenta alguma coisa, mas ela está saindo do ovo, o que importa é isso, que a lagarta não suporta isso aqui dentro dela. Então, a cada 21 dias, a Cotésia completa esse ciclo de novo, tá? E a própria Cotésia se multiplica. Às vezes, o que ela se multiplica não é o suficiente para você não aplicar mais, né? A gente vai ver como que aplica, como que libera Cotésia no canavial. Mas a fase de pupa da broquinha, ela fica aqui nesses ninhos de fio aqui, né? Aqui é uns fiozinhos que ela faz, ó, ela fica lá dentro. Então, a pupinha, né? Ela nasce e o adulto faz esse ninho aqui, vamos falar assim, forma uma massinha branca. Então, quando a gente está andando lá no canavial, a gente torce para achar isso aqui, porque se no seu canavial você está encontrando essas massinhas brancas, ótimo, excelente, é sinal que a cotésia que você liberou está lá se multiplicando. Isso é bom. Quanto mais cotésia se multiplicando, maior o controle que nós vamos ter, né? Então é isso, a cotésia forma essa massinha branca. E como é que eu libero? Como é que eu compro? A usina vai lá e compra a cotésia, porque eu não tenho essa população no campo a nível de controlar toda a minha broca, então eu preciso liberar a cotésia. Então, compra de laboratório específico, laboratório de entomologia, vem nesses copinhos. Aqui nesses copinhos tem aquelas massinhas brancas, ou seja, o ovinho, a pupinha está lá dentro. E daí, põe essas pupinhas aqui e leva. Quando você deixa ela no frio, elas não eclodem, elas ficam lá quietinhas, sem eclodir. Mas é lógico, tem um período. Até quem trabalha em usina aí já deve ter visto. Lá na minha sala mesmo, na usina lá, quando chegava na sexta-feira e ia aplicar só na segunda, o ar-condicionado mais gelado que tinha, no 18, fechava todas as portas, todas as janelas, e passava e largava os copinhos lá dentro. Por quê? Porque os copinhos ficam lá quietinhos. As vespinhas ficam lá quietinhas, sem nascer, sem eclodir. Por quê? A cada copinho desse tem 1.500 vespas, em média. Então, quando tiver de 70% a 80%, isso aqui você pega na prática. Você vê um copinho que ele está todo preto. Preto já de vespinha que eclodiu.
e um outro está mais ou menos assim, ó, aqui não eclodiu ainda. Aqui tem um monte de pupinha aqui para eclodir, para nascer ainda. Então, quando tiver 70% a 80% dessas pupinhas nascidas, ou seja, quando esse copinho já está cheio de vespinha lá dentro, você leva no campo e solta, e libera. Você leva lá, enrosca na folha, abre a tampinha, essas vespinhas vão já acasaladas para pôr, para picar. Se você fica ali perto, você até sente, ela senta no C mesmo, e no braço da gente, na parte uma molinha aqui, de dentro do braço, e já pica você mesmo. Você sente um picãozinho ali, acontece botando o ovinho no C. Porque ela já sai daqui de dentro acasalada. Aqui são fêmeas. Dentro do copinho, são fêmeas. E já foram acasaladas lá no laboratório. Então, ela sai procurando quem? Procurando broca para acasalar. Então, ela entra, ela penetra no furo, né? Então, a broca não consegue se esconder da cotese. Ela penetra no furo, vai botar o ovo lá na broca, lá dentro do combo, lá dentro do furo da cana. A cotese entra lá, tá? Mas tem que ter cuidado para liberar, porque como é uma mosquinha muito delicada, foi criada em laboratório, estava lá no ar-condicionado, então você não pode liberar uma dela no meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, naquele calor, que vai morrer tudo, você vai perder tudo. Então, logo de manhãzinha, ou à noite, mas ideal é de manhã, logo de manhãzinha, nas primeiras horas de sol, ali 6, 7, 8 horas da manhã no máximo, você já entra no canavial e sai instalando. Aí tem uma quantidade. Eu não pus a tabelinha, mas tem uma quantidade, de acordo com o nível de infestação, quantos copinhos você põe, tá? Você pode pôr 10 copos por hectare, pode pôr 20 copos no hectare. Então, eu preciso até voltar no slide aí, mas tem uma tabelinha lá que mostra. Deve ter até na internet, número de copos que você libera, dependendo da população, né? Da porcentagem de infestação. Nós fizemos aquela continha lá de infestação, então, dependendo daquela infestação, é o tanto de copinho de cotese que eu tenho que fazer a liberação, tá? Outro controle biológico da broca é o tricograma. Também é difícil de controlar, mas veja aquela massinha de folha, olha aqui, aquela massinha lá, que é um ovo. Olha que o tamanho desse insetinho, ele bota o ovo dentro do ovo da broca, né? Tricograma bota ovo dentro do ovo da broca. Então é difícil, essa broquinha também, ela morre muito fácil, ela é pouco utilizada, ela não é muito utilizada normalmente aí no controle da broca, não, tá? Olha lá o que ela faz, ela tá botando ovinho naquela massinha de ovo da broca. E aí, se você fez o controle biológico, não deu conta, ou então, se já está muito na fase adulta, as coteses não deram conta de matar a lagarta e entrou muito na fase adulta, aí você pode optar por fazer o controle químico. Tá? Mas o controle químico não é seletivo, ele vai matar tudo, inclusive a cotese. Mas tem hora que, se a população for muito grande, você tem muito adulto sobrevoando aquela área, aí compensa você correr, antes que ela saia botando os ovos, você correr, contratar um avião e sair voando com produtos químicos, que aí tem um monte de produto cadastrado, tem várias marcas, né? Diversas formulações, suspensão, granulado, concentrado, tem diversos ingredientes ativos, diversas fábricas, né? Onde são inseticidas químicos, né? Que muitas vezes é necessário lançar a mão disso aí, veja a quantidade de produto que tem para controle de cigarrinho, tá? E tem, mais ultimamente, a cana transgênica, que ela também mata a broca, né? São canas transgênicas, onde a cana possui um gene do Bacillus thuringiensis, é uma bactéria que ela, quando em contato com a broca, ela emite cristais, né? Que fala, é uns cristalzinhos assim, ó, que ataca o sistema digestivo da broca. Então, tem um gene numa bactéria, no bacillus, isso aí para todo transgênico, milho transgênico, soja transgênica, para broca, né? Milho e soja. Milho e cana transgênico para broca é isso. Tem um gene dentro da cana que é um gene de uma bactéria. Esse gene dessa bactéria produz cristais que, em contato com a broca, quando se alimenta da cana, vai lá comer a cana. Ela ingere aquele DNA da bactéria que vai formar os cristais. Esses cristais, eles corroem, comem não, porque não é vivo, não se alimenta. Mas ele corrói, ele destrói
esses cristais o sistema digestivo da larva, da broca. Então, ele mata a broca. Então, a cana transgênica controla a broca, tá? Então, eu não vou entrar aqui nos comentários sobre cana transgênica ou não transgênica, o custo disso, o custo não é barato. Então, eu não vou emitir minhas opiniões particulares ao vivo numa gravação sobre minhas opiniões, né, de transgênico e custo-benefício de uma cana dessa, tá? Então, beleza, falamos de praga, vamos falar de doença. Por que para doença deixei poucos slides, deixei por fim e vamos falar pouco? Quem trabalha com usina, diferente de outras culturas, fala muito pouco em doença de cana, né? A gente não se preocupa muito com doença em cana. Agora, fala assim, por que cana não tem doença? Cana tem mais de 100 tipos de doença. Mas o que acontece? Para a variedade de cana virar uma variedade, lembra que nós falamos lá naquela aula de melhoramento, vocês viram? Ou era para ter visto? Vocês viram? Estou vendo ao vivo aqui. Nós dissemos que para liberar uma variedade, ela passa por diversos testes, né? Fiquei 10 anos fazendo o teste. E um dos testes é ver se ela é resistente a uma doença, né? Resistência à praga não tem jeito, porque a praga existe. Mas você pode saber se aquela cana ela é resistente a uma doença. Se aquela cana não for resistente a uma doença, o programa de melhoramento já elimina, por obrigação, já elimina aquela cana que é suscetível, né? Que pode pegar aquela doença, que pega aquela doença, que morre com aquela doença, e já elimina, aquilo lá não vira uma variedade. Então, as variedades que os programas de melhoramento liberam já são resistentes à doença. Então, por isso que a gente em cana, a gente não fala muito em doença de cana, porque não pode liberar uma cana, nenhum programa de melhoramento é doido de liberar uma variedade nova que chegue uma doença e mate ela, tá? Além do que, tem todo um controle fitossanitário do próprio Ministério da Agricultura, quando vai registrar uma cultivar, que você tem que mostrar as análises de resultado, se aquela cana é doente ou não, tá? Por quê? Para não cair no perigo, igual já aconteceu em 69, se eu não me engano, o vírus do mosaico atingir as canas, e todas as canas eram suscetíveis a esse vírus, tá? Então, esse vírus matou, acabou, disseminou canaviais do país, né? E aí causou muito prejuízo. Então, tem-se normas onde uma cana que não é suscetível a uma doença não pode ser vendida, não pode ser liberada, tá? Ela tem que ser resistente à doença. Então, esse programa, as variedades já vêm resistentes às doenças, tá? Doenças são causadas por fungo, bactérias e vírus, tá? Então, nós falamos de praga. Praga é inseto. Praga é inseto, praga é planta daninha, praga é nematóide. Doença é o quê? Fungo, bactéria e vírus. Então, as variedades são resistentes, imunes à doença. Então, porém, vamos falar assim, né? Agora aqui cabe uma ressalva. Tem variedades que são mais resistentes a algumas doenças, tem variedades que são menos resistentes. Mas variedades que são pouco prejudicadas por determinada doença, ainda são liberadas, que são variedades tolerantes a doenças, né? Elas não são resistentes, elas são tolerantes, elas toleram, elas vivem bem sem causar danos, né? Tem outras doenças que matam, por exemplo, o carvão vai matar a cana, a ferrugem não vai matar a cana, ela vai, se tiver uma baita infestação do fungo da ferrugem, vai ter lá no máximo, exagerando, 20, 25% de prejuízo. O carvão não, se tiver planta atacada com carvão, vai matar a cana. Então, não tem uma cana que é suscetível, altamente suscetível a carvão. Agora, cana que pega ferrugem e é tolerante, isso existe. Agora, de um ano para outro, então, a ferrugem é o fungo. Ano que é muito chuvoso, aquelas áreas de baixada, que tem muito orvalho, que estão perto de represa, perto de áreas úmidas, essas áreas vão ter mais ferrugem, porque o fungo gosta de ferrugem. Então, recomenda-se que nessas áreas mais úmidas, não plante variedades que sejam suscetíveis à ferrugem. Tem que plantar aquelas que são mais resistentes à ferrugem, né? Então, olha lá, tem mais de 100 doenças de cana-de-açúcar, 10 delas são importantes no Brasil.
Quais? Mosaico, que é causado por vírus. Causado por bactérias, escaldadura da folha, estria vermelha e raquitismo da soqueira. Causada por fungo, carvão, ferrugem, mancha parda, podridão abacaxi, podridão de fusário e podridão vermelha, tá? Outro tipo de classificação, então nós temos uma classificação por agente causador, se é vírus, bactéria ou fungo, e tem uma outra classificação que é pelo local de ataque. Se ela ataca a folha, se ela ataca a bainha, ou se ela ataca o ponteiro, tá? E ataque de como, ataque de tolete plantio e ataque de raiz. Então, local de ataque, folha, bainha, ponteiro, como, tolete de plantio e raiz. Então, nós temos doenças que atacam diferentes locais. Mosaico. Mosaico dá na folha. É um vírus que se aloja na folha e ele... Por que chama mosaico? Porque aqui, ele fica vermelho, verde escuro, verde claro, um verde mais laranjado. Então, forma um mosaico de cor verde. Então, por isso que chama mosaico. A planta atacada por esse vírus, ela perde o seu sistema de fotossíntese, né, os cloroplastos, que são as partes verdes da clorofila, que faz fotossíntese, perde, né, é danificado. Então, fica sem a parte verde da fotossíntese, a cana para de crescer. Então, o mosaico vem com pulgão, né, que é um inseto, vem de outras culturas. Então, é recomendável que não tenham outras culturas que hospedem o pulgão, principalmente o milho, capim, né, que aonde tem milho, tem o mosaico, vai para a cana. Escaldadura da folha. É uma bactéria que fica no tecido das folhas, né? Então, ela causa, mesma coisa, ela causa a morte das folhas, ela entope os vasos da folha e causa morte, causando dano aí, perdas de até 100% do canavial. Como que transmite? Através da própria colhedora, que pega uma cana infectada, passa para outra quando não tem a bactéria, tá? Causa... Quando a infestação alta, você pode até fazer uma reforma, se é necessário fazer uma reforma antes, você faz o tratamento térmico das folhas que ajuda. Estria vermelha, e tem a falsa estria vermelha, tá? Ela aqui em solos de alta fertilidade, que dá essa doença, que nem, por exemplo, a 7515, o RB 867515, uma variedade muito plantada, ela não pode pôr em solos melhores, A e B, porque ela vai dar estria vermelha, tá? Que são essas bactérias que colonizam aqui o vaso da folha, mesma coisa, causando morte da ponta da cana, do meristema apical, tá? Então, lá, variedades suscetíveis têm que ser plantadas em solos de baixa fertilidade. O raquitismo da soqueira, o que ele causa? Na soqueira, a planta fica raquítica, a planta não cresce, fica miudinha. Aqui, são essas bactérias que entopem os vasos da planta. É uma das principais doenças, né? Todas as variedades são suscetíveis ao raquitismo da soqueira, contamina fácil via facão, via faquinha de colhedora, transmite muda contaminada, então tem que desinfetar e tem que fazer o tratamento térmico que nós já dissemos nas outras aulas. Tem uma metodologia de fazer diagnóstico, porque como é uma doença muito importante, que mata a cana, nós temos que saber se existe aquela doença na cana. Como que a gente faz? Coleta uma amostra, leva para o laboratório vai quantificar a presença daquela bactéria, tá? Carvão. Carvão é um fungo, por que chama carvão? Veja que ele forma um chicote, né? Esse chicote aqui, o que era? Era para ser a cana, mas virou um puro fungo. Então, quando você passa o dedo assim, ó, o dedo fica preto, igual carvão, que é o fungo escuro, fungo preto. Então, aqui, onde era para ter vindo a cana, nasceu um chicote, né, que fala que é um meristema, uma cana morta, cheia de carvão. Isso aqui mata a cana, tá? Então, já teve grandes prejuízos na história de acabar com o canavial dessa variedade, MA5679, causa perda de 100%. É fácil, porque espora, qualquer vento leva embora, mas as variedades hoje são resistentes. Então, a gente ouve falar pouco de carvão, porque quando o programa de melhoramento vê que aquela variedade vai dar carvão, já elimina a variedade. As ferrugens, né? Tem a ferrugem marrom, que é mais antiga, teve grandes perdas na história também, fácil de transmitir, porque aqui embaixo ó, fica o esporo do fungo. O esporo é aquele pozinho, né? Ele é marronzado, por isso que chama ferrugem marrom. Ele fica aqui embaixo das folhas, quando dá o vento, multiplica, o próprio contato, o impacto de uma folha com a outra, causa infecção, contaminação das outras plantas, pode causar perda de 50% da produtividade. Região úmida, todo fungo gosta,
né? Então, região úmida aconselha por variedades mais resistentes e, e desaconselha, né, variedades suscetíveis em regiões mais úmidas. E, ultimamente, a última doença que chegou no Brasil, a mais recente, é a ferrugem alaranjada. É um fungo também, tem toda uma história dele aí, que chegou lá em 2000 na Austrália, ele veio atravessando os continentes e chegou aqui no Brasil em 2009, mais especificamente no município de Araraquara, foi onde se encontrou o primeiro foco da ferrugem no Brasil. Logo já foi encontrado no Paraná, em Goiás, Minas, nos outros estados, no Rio de Janeiro. Em 2011 já estava no Nordeste. Então, a ferrugem alaranjada, assim que foi identificada na Austrália, no ano de 2000, em 2011 ela já tinha contaminado todos os canaviais brasileiros, tá? Então, tem todo um estudo em cima da ferrugem alaranjada, né? Temperatura ótima, umidade tem que estar bem alta, né? As gotas de chuva propaga doença, ela não mata a planta, mas a planta fica prejudicada, ocorre no período chuvoso de cada ano. Então, tem experiência lá na Austrália, onde a doença começou, que causou perda de até 87% na produção da variedade, tá? São os tipos de lesão que a ferrugem causa, esses esporos laranjados. Então, nós temos a ferrugem marrom, porque forma os esporos marrons. A ferrugem alaranjada, porque forma esses esporos alaranjados. Aqui o esporo da Fucsinia coeni. Então, qual que é o problema hoje? E aqui os esporos eclodindo, né, estourando, saindo mais esporos para se multiplicar. Então, o que nós temos de controle hoje? Fungicida, mas não é o ideal. Volto a dizer, variedade de cana tem que ser resistente. Mas por que nós temos cana suscetível à ferrugem? Porque ela é nova. Lembra quando nós falamos na aula lá de melhoramento? Uma variedade leva 10, 13 anos para ser lançada. Então, como é uma variedade que surgiu no Brasil em 2011, nós não temos variedade ainda resistente, que passaram em todos os testes, né? A variedade que nós estamos, que os programas de melhoramento vão lançar agora, elas, na verdade, já foram cruzadas, foram obtidas as sementes dela antes da existência da ferrugem no Brasil. Então, ainda nós não temos variedade resistente à ferrugem alaranjada, eu estou dizendo, né? A ferrugem marrom nós já temos, mas com a ferrugem alaranjada nós não temos variedade resistente. Mas nós temos variedades que são mais tolerantes. Olha o problema, a 454 era a variedade mais plantada durante 10 anos no Brasil. Olha quanto que ela pega de doença, 46% é o índice de ataque dela. Então, nós temos variedades que, por si só, ela já é resistente, né? Pega aqui, ó, 5744, ela é bem resistente, ela tem pouco dano de severidade causada pela ferrugem laranjada. Lá, 5453 não pega, então a 6928 ó, não pega a ferrugem laranjada. Não é que não pega, o dano não é severo, são severidade de dano, não causa danos graves, né? Agora, tem variedade, que nem aqui, a 454, a 1115, 2233, 5211, 3250, são variedades que pegam ferrugem alaranjada e causam danos grandes. Olha que uma área que você tem de 454, próximo à região onde é propício a ter ferrugem alaranjada, você vai ter perda de quase 50% do seu canavial. Então, controle, variedades suscetíveis, mas ainda não tem. Ou evitar áreas úmidas com variedades que são, que nem, por exemplo, você plantar uma 454 em área úmida, você está lascado se der ferrugem alaranjada. Então, por enquanto, ainda não tem. E o que se utiliza é fungicida, que tem que fazer muita conta para ver se vale a pena, né? A gente pega um fungicida, então uma continha simples, tem que ver o custo do fungicida. Custa R$100, por exemplo, 1 litro. Eu tenho que aplicar 1 litro por hectare, ou seja, eu vou estar encarecendo R$100. Aí eu pego o custo do trator. Então, eu faço lá. Então, aqui, ó, me custou R$118 por hectare. Então, cada aplicação custa 2 toneladas de cana. O produto eles mandam aplicar 3 vezes. Então, vai me custar 6 toneladas de cana. Se me custar 6 toneladas de cana, então, 6 toneladas de cana. Se eu for ganhar, se uma cana custar R$60, vai me custar, se uma tonelada custar R$60, vai me ficar aí R$280 para eu aplicar um produto.
Então, vai ficar R$ 280. O quanto que ela vai me dar de retorno? Então, é a conta que tem que fazer. Por isso que fungicida em cana não compensa. Você tem que pôr variedade resistente, tá? Tem que fazer análise financeira. Então, para finalizar, eu já falei bastante. Podridão abacaxi é um outro entrada para a bactéria dessa podridão, por que chama abacaxi? Quando abre essa cana aqui, ela tem um cheiro característico da bactéria, que é um cheiro que lembra muito abacaxi. Então, esse combo, o tolete que fica lá plantado, pode ser atacado por bactéria. E essa bactéria não permite que a cana nasça. E a podridão vermelha, que é aquele da broca, né? Que ocorrendo nas mudas, você vai ter a perda, né? Esse aqui é a podridão vermelha, aquele que ocorre lá quando tem o furo da broca e a broca e entra a bactéria depois da broca, tá? Pô, encerrando a gravação, a gente permanece